2000 anos depois, as palavras do Senhor que ouvimos no Evangelho agora proclamado continuam atuais. Para nós são modelo, uma referência constante para a missão da igreja, e por terem sido as últimas no Evangelho segundo Marcos, elas são não apenas um legado, mas também uma instituição. Legado. Elas são uma herança que a igreja deve conservar, proteger, defender a todo custo, para que, em havendo distorção, corrupção de finalidade, aqui ou agora, aqui, agora e sempre, e em todos os lugares, a igreja deve ser chamada a uma constante reforma. Reforma é uma palavra muito cara para nós. Na filosofia aristotélica, tomista, a forma é a manifestação de uma essência. A essência é aquilo que algo é. É aquilo que torna algo ele mesmo e não outro. A forma é como essa essência se manifesta. Se na genética se fala de genótipo e fenótipo, genótipo é aquilo que constitui a cadeia de genes, de informações que Deus colocou no DNA. O fenótipo são os sinais externos. A cor dos olhos, a forma como a pessoa caminha, a entonação de sua voz, o formato da maçã do rosto e assim por diante. A igreja tem uma essência que ao longo dos 2000 anos se manifestou em formas diversas. Quando as formas da igreja começavam a decrepitar, quando a igreja não mais traduzia a feição original de Cristo pelos pecados, pelos desmandos, pelo contratestemunho dos seus filhos, Deus intervém. Voltando um pouco no tempo antes de Santo Antônio, que entrou na ordem dos agostinianos, mas fascinado pelo carisma de Francisco de Assis, deixou os cônegos regulares agostinianos e ingressou nos frades, nos esmulambados de São Francisco, palavra que me agrada muito porque é meu onomástico, eu me chamo Francisco. O Senhor Jesus disse a São Francisco, em italiano, depois eu traduzo: Francesco, va e ripara la casa mia, che come vedi è tutta in rovina. Traduzindo, Francisco, vá e restaure a minha casa, que, como você percebe, está toda em ruínas. Foi Jesus quem disse isso sobre a igreja dele, na época de São Francisco. A essência, mia chiesa. A forma é tutta in rovina, está toda em ruínas. E não é o momento aqui de falarmos da depravação, da situação triste e vergonhosa, decadente da igreja na época do esmulambado do Poverello de Assis. Voltando-nos para o Senhor, e ele reformou a igreja, com a pobreza dele, com a radicalidade dele, tirando a roupa na frente do pai e do bispo de Assis, na famosa cena protagonizada no filme de Franco Zeffirelli.
o que levou o bispo a tirar o manto dele e cobrir o garoto, e ele já estava levando a sério em San Damiano, lá embaixo e em outros lugares, com os seus esmulambados, a radicalidade do Evangelho reformou a igreja. A igreja aqui no Evangelho que nós acabamos de ouvir está recebendo um legado. E esse legado, ele consiste numa missão: ide pelo mundo inteiro, anunciai o Evangelho a toda criatura. Depois, uma promessa àqueles que vão ser os destinatários desse anúncio: quem crer e for batizado será salvo. Promessa jubilosa. Mas Jesus é tão bom que até prometendo coisa boa, traz desgraça. Quem não crer será condenado. Jesus, o equilibrado. Jesus, o advertente. Promessa para quem crê. Punição para quem rejeitar o anúncio da igreja. Antônio de Pádua tinha isso muito em mente quando, desejoso de pregar o Evangelho na África, na verdade quis a providência divina que o seu ministério se desenvolvesse sobretudo na Itália e na França. Numa época também muito difícil, mas mais alvissareira que a do tempo de Francisco, porque Francisco, de um lado, com Domingos de Gusmão, o fundador dos dominicanos, do outro, cada um com seu carisma, numa época em que movimentos heréticos criticavam a igreja, mas pretendiam reformá-la fora dela, Francisco optou por outro caminho, por outra forma: reformar a igreja dentro dela, sem sair dela, obediente a ela, subordinando-se a ela. A reforma franciscana. Não gosto da palavra reforma protestante. Não existe reforma protestante. Existe cisma protestante. Reforma é dentro da igreja. É dar uma outra forma, não uma outra igreja. Reforma, Francisco fez. Inácio de Loyola fez. Domingos de Gusmão fez. E santos que viveram numa época crítica, periclitante da igreja, permanecendo nela. Reforma. Depois o Senhor, no Evangelho de hoje, promete sinais que acompanharão aqueles que crerem. Vejam, aqui São Marcos não diz que os milagres acompanharão aqueles que pregarem, mas aqueles que crerem. Ou seja, a adesão a Cristo como resposta ao anúncio do Senhor Jesus por meio da igreja vai ter o auxílio de sinais. Sinais são milagres, são prodígios, são realidades espetaculares. Milagre no sentido estrito para a igreja são realidades inexplicáveis à luz da ciência, que ela, a igreja, reputa a uma intervenção sobrenatural. No caso de Santo Antônio de Pádua ou de Lisboa, o Senhor quis cumular não apenas os crentes que aderiram ao Senhor, e não foram poucos os hereges do seu tempo, mas também até os peixinhos. Ele pregando para os peixes, isso realmente aconteceu. Isso prova que o Evangelho que nós acabamos de ouvir, ide pelo mundo inteiro e anunciar o Evangelho a toda criatura, isso inclui os peixes para os quais Santo Antônio pregou. Mas voltemos à vida e ao ministério de Antônio. Os milagres que ele realizava, ou melhor, Deus realizava por meio dele,
eram tantos e tão prodigiosos. E o mesmo aconteceu durante o velório dele. As curas que o corpo dele realizou ainda no esquife. E após a morte, isso levou a igreja a declará-lo santo num período de tempo que foi o menor da história. A canonização de Antônio de Pádua ou de Lisboa ocorreu menos de um ano depois de sua morte. Menos de um ano. 11 meses e 20 dias, quase um ano. O que prova que este homem, depois declarado presbítero e doutor da igreja, era de uma santidade indiscutível, espetacular, eu diria quase única, depois de nosso pai Francisco de Assis, quase única em toda a alta, média e baixa Idade Média. Gostaria de refletir versículo por versículo o rico evangelho que nós acabamos de ouvir. E vou fazer com a ajuda dos santos. Dentre eles, sobretudo no sermão sobre a ascensão do Senhor, de Santo Antônio de Pádua. A magnífica interpretação que ele dá ao evangelho que nós acabamos de ouvir. Primeiros versículos de 15 a 16. Ide pelo mundo inteiro e anunciai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Jesus não utilizou a palavra criatura por acaso. Ele podia ter dito, ide pregar o evangelho a todos os homens, mas optou por uma palavra mais ampla. Vamos então à interpretação dada por Santo Antônio de Pádua, no sermão sobre a ascensão do Senhor, parte 2, parágrafo 4, aspas. Ide pelo mundo inteiro e anunciai o evangelho a toda criatura. Isto é, a todo gênero humano que tem alguma coisa em comum com cada criatura, com os anjos, com os animais, com as árvores, com as pedras, com o fogo e com a água, com o calor e com o frio, com o úmido e com o seco, porque o homem é um microcosmos, isto é, um pequeno mundo. Fecha aspas. Nos séculos VI e VII antes, São Gregório Magno, Papa e também doutor da Igreja, na homilia sobre os Evangelhos 2, parágrafo 29, inciso 2, diz algo parecido. Aspas. Ide pelo mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. Por toda a criatura dá a entender todo ser humano. O homem, com efeito, tem algo de toda a criatura, com a pedra. Tem em comum o ato de ser. Com as árvores, o viver. Com os animais, o sentir. Com os anjos, o inteligir. Quando, pois, o evangelho é pregado somente ao homem, é pregado a toda a criatura, pois ensina-se aquele em função do qual tudo o que há na terra foi criado, e ao qual, por certa similitude, nada é estranho. Fecha aspas. Penso que a frase de Jesus ficou bem explicada com dois pesos pesados da santidade, um papa doutor, um padre franciscano também doutor. Agora vamos a uma frase que precisa de uma abordagem bem profunda. Quem crer e for batizado será salvo. Conclusão: a fé e o batismo são necessários para a salvação. Católicos que não batizam crianças e que deixaram o seu bebê até agora sem receber a ablução da renovação espiritual,
Eu pergunto a você, senhora mãe, que não batizou o filho ontem, e que por qualquer motivo fajuto vai adiando o batismo dele. A senhora acha que pode comungar? Desobedecendo a ordem de Jesus, que disse: primeiro, deixai vir a mim os pequeninos e não os impeçais. E segundo, no evangelho de hoje, quem crer e for batizado será salvo. A salvação que não é dada a uma criança que já nasceu com a mancha do pecado original, portanto, para ela se aplica Romanos 3:23. Todos pecaram e estão privados da glória de Deus. É muito grave não batizar a criança nos primeiros dias após o nascimento. Crer e ser batizado. A salvação não vem apenas pela fé e pelo batismo. Amém? Amém. Agora vamos a um problema. Jesus diz que quem não crê será condenado. Pergunta: e aqueles que viveram antes de Cristo e nunca o conheceram? E aqueles que viveram durante a vida de Cristo aqui na terra e não tiveram acesso a Ele? Terceira pergunta: e aqueles que depois de Cristo, nos séculos até os nossos, e até a sua segunda vinda, os que nunca ouviram falar do Evangelho, se aplica para eles a frase de Jesus: quem não crer será condenado? Jesus então seria cruel ao ponto de dizer que só aqueles que tiveram o privilégio, que tiveram a honra, que tiveram acesso à verdade que está no Evangelho pregada pela igreja, é que vão para o céu? A questão da salvação fora da igreja. Há de se distinguir quando o assunto é fé, conhecimento do dado da fé, adesão à fé, um dado chamado ignorância. A ignorância, ela é definida como falta de conhecimento. Ignorar é desconhecer. Há dois motivos que levam alguém a ser ignorante. O motivo está nela, isto é, ela desconhece, mas poderia conhecer. Ela não conhece, mas tinha a obrigação de saber. Neste caso, a ignorância é culpável. Um médico que passou 5 ou 6 anos numa faculdade e mais tantos anos de residência, que teoricamente não sabe operar, não é uma ignorância que merece perdão, é uma ignorância culpável. A culpa é dele, porque ele estudou e deveria aprender. Não aprendeu, ou porque não se esforçou, ou porque foi relaxado, foi negligente, é limitado e assim por diante. Portanto, trata-se de um defeito. A causa, a origem da ignorância está nele. A outra ignorância, que não é culpável, ou porque não é devida, ou porque a pessoa, em boa fé, não teve acesso à fonte do conhecimento da verdade. Eu sou bispo, mas eu não sou engenheiro. Portanto, eu posso dizer de cadeira que eu sou um ignorante na engenharia. A minha engenharia é agronômica, eu fiz agronomia, mas faz tanto tempo lá em Alagoas que eu nunca exerci. Deixei a agronomia para entrar no seminário. Acabei o namoro, deixei a faculdade, me formei e entrei no seminário.
A engenharia agronômica, para mim, hoje eu me considero um ignorante. Mas voltando à engenharia civil, eu sou ignorante. Mas isso não me torna uma pessoa culpada, porque eu não estudei engenharia. Eu estudei teologia. Portanto, essa é a minha área. E nessa área eu tenho que mostrar que sei, porque eu estudei para isso no seminário. E já antes de ser bispo, a competência do sacerdote se exige dele, porque ele estudou para isso. Um padre pregando ignorante da Bíblia, esse tem culpa. Mas voltemos então à questão da ignorância inculpável. A ignorância vencível e a ignorância invencível. A ignorância vencível é a ignorância que a pessoa ignorante pode vencer com o estudo, com a pesquisa, com a procura, perguntando, investigando, indo à fonte. Só Deus é que sabe, aqui e agora, na vida dessa pessoa, se a ignorância dela a respeito dos dados da fé pode ser vencida ou poderia ser vencida, ou se trata de uma ignorância invencível, que não pode ser vencida. Esses conceitos são muito importantes para nós entendermos a salvação fora da igreja. Feitas essas distinções, eu estou sendo bem pedagógico. Minhas homilias eu procuro que sejam mais uma aula para ficar tudo mastigadinho, para, quanto possível, tirar da cabeça de vocês noções erradas do tipo: quem não é católico vai para o inferno porque Jesus disse isso, ou então porque todas as religiões são iguais, tanto faz acreditar em Jesus como não, porque toda religião é boa. Nem 8, nem 80, nem uma afirmação infeliz de um lado, nem outra afirmação infeliz do outro. Os extremos são sempre deletérios. Feitas essas distinções entre ignorância culpável e inculpável, vencível e invencível, vamos à doutrina oficial da igreja sobre a salvação fora da igreja. Diante dessa frase de Jesus: quem crer e for batizado será salvo, e quem não crer será condenado. Concílio Vaticano II, Constituição Dogmática Lumen Gentium, parágrafo 16, aspas. Aqueles que ainda não receberam o Evangelho estão, de uma forma ou outra, orientados para o povo de Deus. Em primeiro lugar, aquele povo que recebeu a aliança e as promessas, e do qual nasceu Cristo segundo a carne, digo eu, os judeus. Povo segundo a eleição, que é muito amado por causa dos patriarcas, já que os dons e o chamamento de Deus são irrevogáveis. Mas o desígnio da salvação estende-se também àqueles que reconhecem e adoram o Deus único e misericordioso, os muçulmanos, e que há de julgar os homens no último dia. E mesmo o Senhor nem sequer está longe daqueles que buscam na sombra e em imagens o Deus que ainda desconhecem, já que é Ele quem dá a todos vida, respiração e tudo mais. E como Salvador, quer que todos se salvem. Com efeito, agora vem a frase mais importante: aqueles que, ignorando sem culpa o Evangelho de Cristo e sua igreja, procuram, contudo, a Deus com o coração sincero e se esforçam, sob o influxo da graça, por cumprir a sua vontade, manifestada pelo ditame de sua consciência, também eles podem alcançar a salvação eterna. Nem a divina providência nega os auxílios necessários à salvação àqueles que, sem culpa, não chegaram ao conhecimento explícito de Deus e se esforçam, não sem o auxílio da graça,
por levar uma vida reta. Tudo de bom e verdadeiro neles é considerado pela igreja como preparação para receberem o Evangelho, dado por aquele que ilumina todos os homens, para que possuam finalmente a vida. Fecha aspas. No meu entendimento, uma explicação espetacular. O caminho ordinário para aqueles que podem ouvir o Evangelho, têm acesso a ele, ou o Evangelho lhe chega aos ouvidos, é a adesão da fé e do batismo. Por isso, diante da igreja e da sua mensagem, negar a mensagem da igreja, sabendo qual é ela, a mensagem, isso equivale à condenação. Lucas capítulo 10, versículo 16. Quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos rejeita, a mim rejeita. Por isso, Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 846, aspas. Apoiado na Sagrada Escritura e na tradição, o concílio ensina que esta igreja peregrina é necessária para a salvação. O único mediador e caminho da salvação é Cristo, que se nos torna presente em seu corpo, que é a igreja. Ele, porém, inculcando com palavras expressas a necessidade da fé e do batismo, quem crê e for batizado será salvo. Ao mesmo tempo confirmou a necessidade da igreja, na qual os homens entram pelo batismo, como que por uma porta. E agora vem a frase mais contundente. Por isso, não podem se salvar aqueles que, sabendo que a Igreja Católica foi fundada por Deus por meio de Jesus Cristo, como instituição necessária, apesar disso não quiserem nela entrar ou nela perseverar. Fecha aspas. Como aqui é uma homilia, e eu não vou perguntar a vocês se vocês entenderam, porque se alguém não entendeu, eu tenho que explicar de novo. Aí a missa vai terminar meia-noite, o que me agradaria muito. Mas como eu não posso ficar aqui até meia-noite, vocês vão assistir ao vídeo. Está filmando o padre? Ah, que bom. Então, eu vou ser ouvido muitos anos, glória a Deus, que bom. Mas não é o bispo que veio pregar o que ele diz. Não é meu estilo é pregar o que a igreja prega, o que os santos interpretam. Esse é o meu estilo de homilia. Agora vamos aos versículos 17 e 18, porque aqui temos um probleminha para resolver. E adivinhem quem é que vai resolver? Santo Antônio de Pádua de novo. Vamos aos versículos que têm suscitado maluquices da parte de alguns, exageros, fanatismo, interpretação ao pé da letra desses dois versículos. Isso é complicado e vou provar por quê. Versículos 17 a 18 do Evangelho de hoje. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas, se pegarem em serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Ao longo da história da igreja, teve maluco tantã que pensou que Jesus aqui estava falando ao pé da letra. E aí se colocaram diante de uma víbora, de uma cascavel, de uma salamandra, de uma cobra coral verdadeira, de uma surucucu, de uma... qualquer dessas cobras venenosas. E foram picados. E morreram. Morreram! Eu não recomendo que vocês peguem um avião e vão a São Paulo, no Instituto Butantan, que é um dos orgulhos do nosso país. Lá são fabricados os soros antiofídicos. É bonito lá, viu? Eu recomendo. Eu recomendo porque Jesus
nos comparou com serpente. Ele disse em Mateus capítulo 10, sede prudentes como as serpentes e mansos como as pombas. Lembram disso? Então, as serpentes são para nós modelo. Boa viagem para quem não conhece o Butantã. Vale a pena ver lacraia, cobra, tudo de veneno. Sem o Butantã a gente morreria. Quem for mordido por um escorpião aqui em Brasília, corre para qualquer hospital e lá vai estar o soro antiofídico. O soro antiofídico, Deus quis que só tivesse efeito a pessoa já picada. Antes não tem efeito, depois não tem efeito, tem que ser na hora. Pois bem, extraordinariamente o Senhor pode impedir que o veneno de um animal peçonhento tire a vida de um cristão, mas isso é coisa rara. Ele é quem decide quando alguém envenenado ou com o veneno de uma serpente foi inoculado no seu corpo, que ele não morra sem o soro antiofídico. Que pode acontecer? Pode. Não se exponham a isso. Não brinquem com o poder de Deus. A interpretação desse texto dada por Santo Antônio de Pádua no sermão sobre a ascensão do Senhor é a seguinte, com a palavra, o santo do dia de hoje. Sermão sobre a ascensão, parte 2, parágrafo 4, aspas. Expulsarão os demônios em meu nome. Os demônios representam a sabedoria da carne e a astúcia do mundo, as quais, à semelhança de demônios, atormentam o homem, o espírito do homem, e com insistência afligem seu corpo. Quem deu o coração a Deus, expulsa de si esses demônios. Vejam que interpretação bonita. Não precisa ser exorcista. O exorcismo na igreja é um sacramental que continua válido. E somente os bispos ou os sacerdotes íntegros, por eles designados, é que estão autorizados a realizar o exorcismo maior. Mas vocês, pela autoridade do batismo, podem expulsar os demônios dessa forma. Vejam como Santo Antônio de Pádua interpretou: expulsarão demônios em meu nome. Quem deu o coração a Deus, expulsa de si esses demônios. Meu coração é teu, Jesus. Minha doutrina é só o Evangelho. Minhas amizades, meus projetos, meus trabalhos, minha vida, minha família, minhas amizades, somente sob a tua ótica, sob o teu prisma, regulados, escolhidos, conservados, segundo os parâmetros do Evangelho. Pronto. O demônio não tem espaço na vida dessa pessoa. Acabou de expulsar o demônio. Avancemos. Santo Antônio. Falarão novas línguas. Santo Antônio. A língua do mundo é uma língua velha, porque diz coisas velhas do homem velho. Aqueles que são atormentados pelos supramencionados demônios falam essa língua, mas quando os expulsam de si, falam línguas novas na novidade de sua vida. A linguagem é educada, não é baixa, é polida, não é podre, é respeitosa, não é assintosa. Ele tem boa educação, ele tem princípios, ele tem bons modos na sua língua. É uma pessoa não somente contida, mas é uma pessoa de quem dá gosto você escutar falar. Porque tem substância, tem conteúdo. Já outras, você espreme, só sai porcaria. Você ouve, só sai besteira. Não sai nada que preste. Homem, que coisa! Parece um jumento com a cangalha cheia do peso do inferno. Você não aproveita nada daquela pessoa. Falarão novas línguas. Não é o dom da glossolalia que o Senhor deu para os apóstolos no dia de Pentecostes e que extraordinariamente pode dar para uma pessoa, o que não significa dizer uma pessoa que é poliglota,
Poliglota não é o que tem o dom da glossolalia, são duas coisas diferentes. Poliglota ele vai, não é? Ou é um autodidata, aprende em casa, ou então frequenta o curso e sabe falar francês, alemão, espanhol, inglês e assim por diante. Não é nada disso. É um outro tipo de língua. É a linguagem de uma conduta renovada. Voltemos a Santo Antônio. Pegarão em serpentes. Jesus disse isso no Evangelho de hoje. Olhem agora a interpretação de Santo Antônio. Pegarão em serpentes, nas quais são simbolizadas a adução e a detração, que andam serpejando às escondidas e inoculam o veneno. O adulador anda serpejando e o detrator inocula o veneno. Aquele que fala novas línguas expulsa de si estas serpentes. Afastem-se de vossa boca as coisas velhas. A saliva do homem em jejum mata a serpente. Língua em jejum, isto é, mortificada, é como uma língua nova, cujo contraveneno anula o veneno. Quem tem a língua em jejum, cuspa na boca da serpente e a mate, e assim a expulse de si. Pegarão em serpentes. O Salmo 90 fala disso. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Senhor Onipotente o cobrirá. Caiam 1000 ao seu lado, 10.000 à sua direita, nenhum mal te atingirá. Ele pisará sobre o leão, sobre a serpente, etc. Lindo o Salmo 90. Aqui está a interpretação: pegarão em serpentes. A língua contida, o coração preservado da malícia, da maldade. A serpente aí, ela é como que capturada e esguelada, porque o diabo, que é chamado de primitiva serpente no capítulo 12 do Apocalipse de São João, não tem espaço. E para ele se aplica, para essa pessoa renovada, a profecia de Gênesis capítulo 3, versículo 15: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela, tu lhe ferirás o calcanhar, enquanto ela esmagará a tua cabeça. Avancemos ainda com Santo Antônio de Pádua. Se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Por favor, não tomem raticida, para provar que Deus é poderoso. Não façam isso. Não comam nada que seja veneno de rato, ou nada disso. O que significa: se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum? Santo Antônio: quando ouvem as pestíferas sugestões diabólicas, é como se bebessem alguma coisa mortal, mas que não lhes causa dano, porque não as levam à execução. Não bebe o vinho da sugestão diabólica aquele que não consente nela, antes a rejeita, sofre e a chora. Quem tiver em si esses 4 sinais dos quais falamos, por certo poderá fazer também o 5º em favor do próximo: imporão as mãos sobre os doentes e serão curados. Mas eu explico isso daqui a pouco. Por falar em beber o veneno da serpente, quem conhece a oração de São Bento? A cruz sagrada. Não seja o demônio o meu guia. Vade retro Satanás. Bebe tu o teu próprio veneno. É mal o que me propões, etc. Pois bem, São Bento, antes de Santo Antônio de Pádua, já tinha intuído o significado de: se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. É naquela hora em que alguém vem e faz uma proposta indecente, inocula pelo ouvido algo que é pecaminoso. O veneno entrou no ouvido e não podia deixar de ser. Você está com as oiças funcionando. Só que diante da provação, você responde na hora: é mal o que você me propõe, isso não é de Deus. Vá de retro, Satanás. Os acontecimentos, os chamamentos, os sinais, as atrações, as ciladas, as armadilhas, as propostas que diariamente o demônio propõe,
os venenos que ele vai inoculando pelo celular, pelo televisor, pelas amizades, pelos ambientes imorais. Se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. E para concluir, Jesus disse: imporão as mãos sobre os doentes e serão curados. Doente, diz Santo Antônio, se diz em latim eger, que soa como egens, necessitado, porque tem necessidade de um remédio, de uma medicina. O doente é o pecador que verdadeiramente tem necessidade da medicina, isto é, do exemplo das boas obras. E impõe as mãos sobre ele para que se sinta melhor, isto é, para que retorne à penitência, ainda que não só o encoraja com a palavra da pregação, mas também o sustenta com o exemplo da vida santa. Fecha aspas. Vamos dar um exemplo bem prático. A mãe ou a esposa que sabe que o coração do seu filho está envenenado, com pensamentos impuros, com doutrinas malucas, com ideias horrorosas, o que é que ela faz? Imporão as mãos sobre os doentes e serão curados. Como impor as mãos? Santo Antônio de Pádua diz: tem necessidade da medicina, isto é, do exemplo das boas obras. Procure se santificar. Não responda à altura com baixaria às provocações dela contra a sua religião. Responda na justiça e na verdade, quando precisar contra-atacar na justiça e na verdade, reaja, mas o seu exemplo de santidade, sua vida impoluta, vai acabar conseguindo a conversão do filho, do esposo, de quem quer que seja. Santa Mônica, durante quase 25 anos, teve que conviver com o veneno do diabo dentro do coração de Santo Agostinho e conseguiu convertê-lo. A conversão do grande Agostinho, o envenenado com o veneno da serpente, cedeu diante da santidade de Santa Mônica. 26 de agosto e 27 de agosto, dia de Santa Mônica e dia de Santo Agostinho. E para terminar essa homilia de 10 segundos, faltam os versículos 19 a 20. Depois de falar com os discípulos, o Senhor Jesus foi levado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Por que direita e não esquerda? Não metam política aqui nesse assunto. O que a Bíblia diz de direita e de esquerda não tem nada a ver com o que hoje nós entendemos em disputas políticas ideológicas por direita e por esquerda. Por que Jesus está sentado à direita e não à esquerda? São João Damasceno e o Papa Bento XVI e o Catecismo da Igreja Católica respondem. João Damasceno, porque nasceu em Damasco. Na sua obra sobre a fé ortodoxa, livro 4, parágrafo 2, ele diz: por direita do Pai, entendemos a glória e a honra da divindade, onde aquele que existia como Filho de Deus, antes de todos os séculos como Deus, e consubstancial ao Pai, se sentou corporalmente, depois de encarnar-se e de sua carne ser glorificada. Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 664. Sentar-se à direita do Pai significa a inauguração do reino do Messias, realização da visão do profeta Daniel no tocante ao Filho do Homem. A ele foram outorgados o império, a honra, o reino, e todos os povos, nações e línguas o serviram. Seu império é um império eterno e jamais passará, e seu reino jamais será destruído. Daniel 7:14. E finalmente o Papa Bento XVI, na sua obra Jesus de Nazaré, da entrada em Jerusalém até a ressurreição,
fazendo referência ao Salmo 110, versículo 1, o Novo Testamento descreve o lugar para onde Jesus foi na nuvem, com um sentar-se ou estar à direita de Deus. O que significa isso? Não se alude com isso a um espaço cósmico distante, onde Deus teria, por assim dizer, erigido o seu trono e sobre este teria dado um lugar também a Jesus. Deus não se encontra num espaço ao lado de outros espaços. Deus é Deus. Ele é o pressuposto e o fundamento de todo espaço existente, mas não faz parte dele. A relação de Deus com todos os espaços é a de Senhor e Criador. A sua presença não é espacial, mas é divina. Sentar à direita de Deus significa participar na soberania própria de Deus sobre todo o espaço. Fecha aspas. Mas para que fique bem claro o que significa direita e esquerda na Bíblia, esqueçam a política, o juízo final. Mateus 25, de 31 a 46. O Senhor virá em glória para julgar os vivos e os mortos. Colocará os eleitos à sua direita e os condenados à sua esquerda. E aí vocês leiam o resto. Direita, na Escritura, tem relação com a vida de Deus. Participar da glória, da transcendência, da felicidade de Deus. A homilia está terminando. Volto-me para o livro da sabedoria, na primeira leitura de hoje, e elogiando esse dom, que é de Deus, e que foi cumulado abundantemente na vida do santo de hoje, um dos oradores mais eloquentes da história da igreja, desejei, e foi-me dado o bom senso, supliquei, e veio a mim o espírito da sabedoria. Ela é um tesouro inesgotável para a humanidade. Os que a adquirem estão preparados para a amizade com Deus, porque recomendados pelos dons da instrução. Deus é muito providente e sempre cuidou, cuida e cuidará de mandar para a sua igreja, nos momentos, sobretudo, mais críticos, aquelas vozes que são uma trombeta, aqueles lábios que, quando pregam, chamam a atenção, encantam, fascinam e deixam o coração dos ouvintes embasbacados. Recomendo, quem puder ir a Pádua, uma única parte do corpo de Santo Antônio que permaneceu intacta, a língua dele. Está lá, na Basílica em Pádua, diante da qual eu tive a graça de celebrar a Santa Eucaristia. Mas vejam, a sabedoria se manifesta também de muitas formas. São Paulo, na segunda leitura de hoje, fala das muitas manifestações, muitos carismas, aos quais o Espírito de sabedoria auxilia, ajuda. Ele diz, foi ele quem instituiu uns como apóstolos, outros como profetas, outros como evangelistas, outros pastores, mestres, e logo em seguida diz, capacitou os santos para o ministério. Vejam que bonito. O conceito de santidade não é Deus chamar os capacitados, não. Deus chama as lástimas. Deus chama aqueles que São Paulo se autoproclamava como um aborto. Ele não chama os capacitados, ele capacita os chamados. E aqui eu olho para a senhora. Sim, certamente a senhora não recebeu o dom que Deus colocou nos lábios de Antônio, mas Deus lhe deu a capacidade de cumprir aquelas 5 coisas que das quais Jesus falou no Evangelho de hoje. Creia que a senhora tem o poder de expulsar demônios.
A senhora já sabe o que isso significa. De falar novas línguas, a senhora já sabe o que isso significa. A senhora tem o poder de beber veneno mortal sem que nenhum mal lhe aconteça. E a senhora já sabe o que isso significa. E a senhora já recebeu pelo seu batismo o poder de impor as mãos sobre os doentes para eles ficarem curados. E o Senhor e a senhora já sabem o que isso significa. Boas novas de vossa justiça eu anunciei numa grande assembleia. Olhe, a bondade de Deus é assim. Mais um dia de Santo Antônio. O bispo chegou e vai partir. É irrelevante que ele parta, porque ele veio fazer o que tinha de fazer. Agora tem que calar a boca dele. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.